Muito bem, na lição anterior, então, nós vimos até relacionada à entrada da nota, né, com as funções de importação, inclusão de uma nova consulta de nota fiscal, né, e inclusive a persistência dessa nota. Agora a gente vai para a tela de consulta de lote, uma tela mais simples, onde a estrutura é basicamente a lógica de funcionamento, melhor dizendo, é a mesma, né? Basicamente a mesma da que nós vimos para a entrada de nota fiscal, onde eu vou ter então uma aba, que é a consulta de lote. Essa aba também vai ter um bind com uma propriedade da minha view model, tá ok? Eu vou ter declarado aqui as características que tem a aba, como por exemplo o nome que vai aparecer lá e a imagem. Nós vamos ter então um elemento de layout. Vamos ter aqui a mesma estrutura para exportação dos dados, tá ok? E mais para baixo a gente tem um data grid, que é o data grid lote. Mesma ideia, a gente tem uma lista de lotes, né, que estão cadastrados na base de dados, e a gente tem um item que pode ser selecionado pelo usuário. Observe que no caso da visualização do lote, a gente não tem operações de persistência, apenas consulta, tá? Então aqui a gente tem os lotes que estão cadastrados. E aí então nós podemos aqui visualizar as informações, mas não temos opção para persistência. Muito bem. Então a gente tem um bind com lista de lote, que está aqui, né? Que está na nossa view model. E nós temos um binding também com lot selected, que está aqui. Ou seja, quando o usuário clicar, selecionar um lote aqui nesta aba, então automaticamente vai preencher aquela propriedade, né? Então vamos visualizar aqui. O usuário clicou na aba, automaticamente essa propriedade vai ser setada para true, né? Propriedade consulta lote. Veja só, ela é setada para true, né? E aqui eu tenho um if. Se for setada para true, eu vou chamar o método atualiza lista lote. O que esse método vai fazer? Vai no nosso serviço, né, que nós instanciamos, ele vai então buscar os lotes que estão cadastrados na base de dados, utilizando este método, no select lote produto, vai limpar a lista atual e aí vai carregar a lista com os dados que foram encontrados na base de dados. Muito bem. Carregou, o usuário então agora está visualizando a lista de lotes cadastrados. Tá ok? Muito bem. O usuário tem a opção então, uma vez que os lotes estão em tela, ele tem a opção de selecionar um lote e efetuar a consulta. Aqui está. Então ele vai efetuar a consulta do lote. O que acontece nesse momento? Verifico se tem um lote selecionado. Caso não haja, a gente mostra essa mensagem em tela. Se houver, a gente instancia a view lote consulta, que eu vou mostrar na sequência, e chama o método na nossa view model carregar lot selected. O que esse método vai fazer? Vai selecionar o lote pelo ID. Tá ok? Aqui está. Vai então instanciar o nosso serviço e vai selecionar o lote pelo ID. Selecionou o lote pelo ID, ele vai vir um lote cabeçalho, lote produto, né, com todas as informações, inclusive com os detalhes, né? E aí então eu vou atribuir a aba tablote como selecionada. Que aba que é esta? Essa aqui é aquela mesma, é uma aba que está não visível, né? É essa aba aqui. Tá collapsed. Muito bem, como ela não está visível, então aí ela não aparece para o usuário. Efetuei então. Observe que aqui
eu adicionei o conteúdo a essa aba e na sequência eu coloquei essa aba como visível. O que esta view tem, né? Dá uma olhada na view. View Lot Consulta, que é esta view aqui. Nessa view, deixa eu ver essa view Lot. Na verdade, essa view aqui tá... Esta view Lot... Ah, não, essa view Lot aqui, essa view Lot ela é utilizada quando a gente faz a inclusão da nota fiscal, e essa aqui que é a view de consulta, né? Tá certo. Então, retornando, ela instanciou essa Lot Consulta. Essa Lot Consulta, por sua vez, vai ter um binding com qual propriedade? Com a propriedade Lot Selected. Todos os campos que têm informações, eles vão ter propriedade, vão ter binding com a propriedade Lot Selected, que é aquela que a gente foi no banco buscar as informações pelo ID, tá ok? Então, dessa forma aqui, eu vou exibir em tela todas estas informações do lote, descrição e observação, e a lista de produtos. A lista de produtos vai ser um data grid que tem um binding com lot selected, lista detalhe, né? Que são as informações que nós buscamos quando a gente fez a seleção do lote por ID, tá ok? Aqui eu devo reforçar, aliás, vou até falar de um item do data grid, que é o seguinte: todos os data grids que a gente sempre seta ele como geração automática de colunas falso, e aí nós definimos aqui quais as colunas que nós vamos querer exibir, tá ok? Em alguns casos a gente até adiciona algum tipo de formatação, tá? Por exemplo, no valor unitário comercial, né, aqui da minha view lot consulta, a gente formata utilizando o moeda format, tá ok? Mesma coisa para o valor total. Então depois você pode dar uma olhada com mais calma aqui para entender como é que a gente fez para usar esse formatador, mas eu antecipo que ele é uma classe aqui que a gente utiliza para auxiliar na exibição dos dados. Em relação ao lote, era isso, a estrutura bastante similar àquela que a gente já viu para seleção de NFE. Então a gente vai ter um grid, seleciona o elemento do grid, que por sua vez chama a abertura da janela de consulta desse lote. E aí onde então a gente exibe os dados que foram selecionados pelo usuário. Em relação à janela de lote, era isso. Na sequência a gente continua.